Pronto, vamos continuar agora com a outra tabelinha aqui, tá? Aquela foi as definições. Agora vamos usar o mesmo triângulo retângulo, né? E só que eu coloquei ele sentido invertido aqui, que eu aproveitei a sombra dele do outro lado do papel. Então, nós temos aqui a hipotenusa, olha lá, o vértice A, que é o triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa. O vértice B, eu tenho aqui o cateto B. E o vértice C, o lado oposto ao vértice C, é o cateto C, tá? Então, está com as mesmas denominações do triângulo anterior. Então, vamos lá. Vamos agora aplicar a definição. Seno do ângulo alfa, agora eu vou botar o ângulo. Seno do ângulo alfa é, por definição, o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O cateto que está separado do ângulo. Por isso que fala seno, SE de separado. Então, o cateto separado é esse cateto que não está junto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, o seno de alfa é B sobre A. O cosseno de alfa, se lá é o separado, aqui é o coladinho. Então, qual é o cateto que está coladinho, que forma o ângulo alfa? É esse cateto aqui, né? Cateto C. Então, vai ser C sobre a hipotenusa. C sobre a hipotenusa. E eu comentei que a tangente era o cateto separado sobre o cateto adjacente. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. B sobre C. B sobre C. Que é também o seno dividido pelo cosseno, não é? Se nós dividimos B sobre A por C sobre A, o A com A corta, vai ficar B sobre C. E exatamente aqui, tá? É o seno dividido pelo cosseno. Pois bem, agora vamos para o beta. Ângulo beta está aqui, né? Os ângulos sempre são escritos com o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, teta, pi, etc. Então, vamos lá. Seno é o cateto que está separado do ângulo. O cateto é esse, separado dele é esse. Sobre a hipotenusa, C sobre A. C sobre A. Cosseno do ângulo beta é o que está coladinho aqui, ó, que está formando o ângulo, B sobre A. B sobre A. E a tangente nada mais é que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o C sobre B. Cateto oposto ao ângulo beta é o C sobre B. C sobre B, tá? Olha só, o que nós podemos reparar? Nós podemos reparar aqui, ó, que isso é igual a isso daqui, não é? Olha lá, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Vamos ver aqui nos números, tá? Eu fiz a tabela e não completei aqui com a caneta preta, 45, 60, né? Vocês aprenderam essa tabelinha lá no fundamental, né? Contando 1, 2, 3. 3, 2, 1. Vou dividir por 2, vou dividir por 2, dividir por 2. Todos eles divididos por 2. E agora a gente vai botar a raiz. Mas a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então, não vou colocar. Vou colocar no 45, no 60. Aqui no cosseno e aqui, tá? E ali no 1 não precisa. Vejam só. Vejam, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Como aqui fosse alfa e aqui fosse beta, tá? Então, seno de alfa é 30 e o beta é 60, né? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. A mesma coisa que o cosseno de 30 é o seno de 60, tá? Por que isso? Porque eles são ângulos complementares.
Isso só é válido para ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados é igual a 90, tá? Então, se eu tiver, suponhamos, um exercício que eu der para vocês, disser assim, eu tenho um triângulo retângulo, né? E se aqui, nesse ângulo alfa, foi igual a 67, tá? Mas no meu enunciado, eu dou tudinho sobre o complementar dele, 23. Se eu quero achar o cosseno de 67, eu pego no enunciado o seno de 23. Eu dou no enunciado tudo sobre 23. Dou o valor do seno de 23, dou o valor do cosseno de 23 e dou o valor da tangente de 23. Mas o meu exercício, o ângulo eu quero descobrir o cosseno de 67. Olha, a soma deles dois é 90. Então, o cosseno de 67 é igual ao seno de 23. Aí eu vou usar no meu exercício os valores do seno de 23. Não esqueçam isso, tá? Completando aqui a nossa tabelinha, o seno dividido pelo cosseno vai dar, olha, o 2, corta com 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Eu não posso ter raiz no denominador, então a gente racionaliza raiz de 3 para cima e 3 embaixo. Um número dividido por ele mesmo, né, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. E aqui, quando eu dividir o seno pelo cosseno, corto 2, vai ficar só o raiz de 3 sobre 1, que é só a raiz de 3, tá? Um beijo, fiquem com Deus.